Olá, queridos, com a graça do Senhor Jesus, sejam bem-vindos aqui no nosso canal Devocional Diário. Mais um dia na presença do Senhor. Como é bom, né? Como é bom a gente amanhecer o dia na presença de Deus, meditando na sua palavra. Vocês que sempre estão aqui conosco, nos acompanhando, fico muito feliz em ter você novamente aqui com a gente. Você que está aqui pela primeira vez, fica com a gente, não sai do canal não. Pode ter certeza, se você está aqui, é porque Deus tem um propósito com você. Pode ter certeza disso no seu coração. Não foi uma obra do acaso você estar aqui nesse vídeo, tá bom? Você que está aqui, certo? E se inscreveu recente no canal, certo? Seja bem-vindo, hein? Seja bem-vinda. Continua com a gente porque esse canal com certeza vai mudar a sua vida, vai mudar a tua história, porque a palavra do Senhor, ela transforma, ela muda, certo? Ela com certeza vai fazer uma obra poderosa na sua vida, tá bom? Olha, gente, nós estamos aqui numa série que tem um tema, uma vida com propósito, né? Aqui nos nossos devocionais da manhã. Esse é o tema, uma vida com propósito. Hoje eu quero falar sobre um assunto bem interessante. Como voltar ao propósito? Como voltar ao propósito? Tem muita gente que está aqui com a gente hoje que a grande realidade é que você sabe qual é o seu propósito. Você já sabe qual é o seu propósito. A questão é que você não está vivendo o seu propósito. E você sabe disso. Pastor, realmente eu sei qual é o meu propósito. Eu sei exatamente qual é o meu propósito. Mas eu saí da direção do meu propósito. Eu não estou mais fazendo, seguindo, cumprindo, executando exatamente o meu propósito. E agora, pastor, como é que eu posso voltar ao meu propósito? E é exatamente isso que a gente vai tratar hoje aqui. Como voltar ao propósito? Mas antes disso, eu quero ler com vocês hoje. Salmo 102, versículo 2 diz assim: Não escondas de mim o teu rosto no dia da minha angústia. Inclina para mim os teus ouvidos no dia em que eu clamar. Ouve-me depressa. Olha só, né, gente? No dia que eu clamar, no dia que eu pedir, no dia que eu suplicar, Senhor, ouve-me depressa. Gente, como é bom, né? Realmente tem dias que nós precisamos que o Senhor nos atenda depressa, né? E aqui o salmista está falando exatamente isso. Senhor, não esconda o teu rosto de mim, Senhor, mas inclina para mim os teus ouvidos. Me ouve, certo? Me escuta, Senhor. Que a nossa oração hoje, gente, possa ser realmente recebida por Deus e que o Senhor vai ter pressa para nos ajudar. Que o Senhor se manifeste neste dia, na sua vida, no seu lar e na sua família, tá bom? Como é que eu posso voltar ao propósito, pastor? Gente, eu sei que tem muitas pessoas aqui que você sabe exatamente como eu falei, qual é o teu propósito. E você deixou de fazer o teu propósito, deixou de exercitar o teu dom. E como é que você pode fazer isso? Bom, vamos lá. Primeira chave que eu quero deixar, como voltar ao propósito? Esquecendo o passado negativo. Esquecendo o passado negativo, exatamente. A grande realidade é que tem muita gente que ele para de cumprir o seu propósito por motivos de experiências negativas do passado. Quantas pessoas hoje estão me ouvindo e você está parado, você está parada por causa de uma experiência negativa? Exatamente. Você sabe disso. Você sabe que você tem um talento, um dom dado por Deus, mas você está parado. Você está parada por causa de uma experiência negativa. O passado está prendendo você. Mas que você pode voltar ao teu propósito. Você precisa esquecer o passado. Você precisa vencer o passado. Certo? Quando eu falo em esquecer, não é que você vai deletar, porque pensamento não se deleta, mas também não precisa ser vivenciado todos os dias. Você precisa dar um basta nisso. A Bíblia nos mostra Moisés que ele teve um passado negativo. Quando Deus foi visitar Moisés, depois de 40 anos que ele estava no deserto, ele ainda estava
com aquele momento, com aquela experiência negativa que aconteceu lá no Egito, e porque ele matou aquele egípcio, enterrou, foi descoberto, fugiu, ainda estava viva essa experiência negativa no seu pensamento. E isso estava impedindo ele naquela hora de voltar ao propósito de Deus. É preciso Deus conversar, tratar com ele, para ele entender que o propósito ainda estava de pé e que ele precisava cumprir o propósito de Deus na vida dele. Então, se tem uma coisa que você precisa fazer, sabe, gente? Esqueça exatamente isso que eu estou lhe falando. Dê um basta nisso, certo? Você precisa realmente se perdoar e dizer: não é isso que vai definir a minha vida, não é isso que vai definir a minha história. Eu vou dar a volta por cima e eu vou em frente, porque o meu propósito não pode ficar parado. Eu tenho que cumprir o meu propósito de vida. Segunda chave que eu quero deixar: como é que eu posso voltar ao propósito, pastor? Dando um novo significado no hoje. Exatamente, dando um novo significado no hoje. Sabe, gente, viveu hoje, viveu agora. Não viveu o passado e nem o excesso de futuro, porque aí já é ansiedade, certo? Viveu hoje, dê um novo significado na sua vida hoje, na sua vida agora. Sabe, gente, eu fico pensando às vezes, quantas pessoas estão presas entre o passado e o futuro? A gente vê isso na Bíblia, você sabia? A gente vê isso na Bíblia. A Bíblia nos mostra, gente, exatamente o caso de Elias. Elias, ele orou no Monte Carmelo, o fogo do céu desceu, consumiu o holocausto, os profetas de Baal foram todos destruídos, tudo certinho. Aí veio uma notícia, né? Jezabel disse que ele ia morrer, exatamente, que ela ia mandar matar ele naquele dia e tal. O que aconteceu? Ele foi se esconder. Olha só, ele foi se esconder numa caverna, porque ele ficou com medo da Jezabel, de fato, matá-lo. E às vezes a gente fica pensando exatamente isso. Ele tinha um propósito, e por causa de uma palavra negativa, olha só que eu estou lhe explicando, uma palavra negativa, ele simplesmente queria dar um basta no seu propósito. Quantas pessoas estão assim? Exatamente. Uma palavra negativa que você recebeu no início do ano, durante essa semana, certo? Durante a sua vida, talvez 1 ano, 2 anos, não sei, certo? Uma palavra negativa simplesmente desmotiva você. Você tem um propósito. E uma palavra negativa te paralisa. É isso mesmo? Uma palavra negativa paralisa o teu propósito. Você tem certeza disso? Você tem realmente certeza? Pare para pensar agora. Uma palavra negativa é maior do que o teu propósito de vida? Porque você precisa entender isso. Que o teu propósito não é todos que vão aceitar. Não é todos que vão te aplaudir. Não é todos que vão gostar. Você precisa entender isso. O teu propósito não é para todos, mas é para alguns. E é isso que você precisa entender. Quando Elias recebeu essa palavra, ele simplesmente queria, disse: acabou, basta, me tira a vida. Chegou ao ponto de pedir para tirar a vida dele. Deus disse: o que tu faz aí? Não é assim não. Tu ainda tem muita coisa para fazer, Elias. Tu ainda tem muita coisa para fazer, pode sair daí. E começou a tratar Elias, e a Bíblia diz que depois do tratamento de Deus, Elias ainda ungiu reis, Elias ainda passou a capa para o seu sucessor. Gente, quantas pessoas ficam paralisadas por causa de uma palavra negativa? Tem pessoas aqui hoje que estão me ouvindo, você está parado e parada por causa de uma palavra negativa que alguém falou para você? Não faça isso. Aprenda
aprenda, nem todos vão ficar satisfeitos com o teu propósito, nem todos vão aplaudir o teu propósito, porque o teu propósito não é para essas vidas, o teu propósito é para a vida daqueles que aceitam o teu propósito na vida deles. Terceira chave que eu quero deixar: como é que eu posso voltar ao propósito, pastor? Levantando-se e virando a página. Exatamente isso. Olha, você precisa se levantar. Você precisa se levantar. Sabe? Você está aí prostrado. Exatamente. Não faça isso. Você precisa se levantar e virar a página da sua vida, gente. Eu vou te falar uma coisa. Tem pessoas que ele quer ver você realmente aí parado. Exatamente. Caído no chão. Sem realmente te ajudar. Sem mover um dedo, uma palha, como diz ditado popular. Não move uma palha. Por quê, pastor? Porque realmente ele quer te ver aí, na inércia, com teu propósito sem ser cumprido na sua vida. Você precisa se levantar e virar a página. Sabe, gente? Eu fico olhando a história do filho pródigo. Ninguém foi lá ajudar ele não, gente. Ninguém foi lá, pegou pela mão dele, embora, vou te levar daqui, olha e tal, vamos lá, o Senhor é contigo. Gente, não teve isso. Não teve isso. Ninguém foi com ele. Ninguém foi lá com ele, tirar ele do meio dos porcos. Não desceu um anjo do céu para pegar pela mão dele. Gente, a Bíblia é clara. Ele disse: eu vou me levantar. Eu vou me levantar. Autoestima, autoconfiança. Exatamente. Ânimo, foco, predisposição para vencer na vida, para cumprir o seu propósito. Ele tinha um propósito como filho, mas infelizmente ele perdeu o propósito. E porque ele perdeu o propósito, ele foi para a ruína. Ele foi para o fundo do poço. Talvez seja exatamente a situação de muitos aqui. Mas aí, vai ficar nesse fundo do poço? Vai cavar mais ainda? Não. Como é que eu saio do fundo do poço? Me levantando. Exatamente, virando a página, gente. Foi isso que o filho pródigo fez. Eu vou me levantar e eu vou ter com meu pai. Sabe, gente, ele tomou uma decisão na sua vida. Se você realmente quer voltar ao propósito, você precisa tomar uma decisão. E muitas vezes não vem fontes espirituais, não vem fontes externas, é somente você e Deus. É somente, sabe, esse poder espiritual, essa predisposição para vencer e cumprir o propósito que você tem na sua vida. Por isso, levante-se, vire essa página. Tem muita gente que quer ver você desse jeito mesmo, caído no chão. Quanto mais você permanece caído, mais ele se alegra no coração. Não dê gosto para esse tipo de pessoas, não. Se levante e dê a volta por cima, em nome do Senhor Jesus. Como é que eu posso voltar ao propósito, pastor? Quarta chave, são 5 chaves que eu quero deixar aqui para você. Fica comigo. Quarta chave: não dando ouvido aos acusadores. Exatamente. Não dando ouvido aos acusadores. Gente, eu vou te falar uma coisa. O que não falta é acusador. O que não falta na nossa vida é acusadores. Não falta, gente. Tem mais gente para acusar do que para orar. Tem mais gente para apontar do que para levantar. Exatamente isso. Exatamente, é assim que funciona a vida. Não dê ouvido para acusadores. Cuidado com acusadores. Até porque a acusação é da parte do diabo. É ele que é o acusador. É ele que é o acusador. Então preste atenção, fique atento. A Bíblia nos diz que ele é o acusador dos santos, dos fiéis. Você sabia disso? Está escrito na Bíblia. Então cuidado com aquelas pessoas que só acusam.
mas não ajuda em nada. E, por incrível que pareça, mas isso é científico, o ser humano dá mais ouvido para o negativo do que para o positivo. Sabe, gente, você precisa aprender isso. Aprenda isso, não dê ouvido para qualquer pessoa. Não dê ouvido, simplesmente isso, não dê ouvido. A Bíblia diz isso lá no livro de Provérbios. Não dê atenção para os tolos. Eles não acrescentam nada na sua vida. E ainda mais, eles destroem o teu propósito. Não dê ouvido para acusadores. Não dê ouvido. Você precisa ter essa disciplina se você quer voltar ao seu propósito. Exatamente isso. Veja, quando a mulher que foi pega em adultério foi jogada nos pés do Senhor. Quando a mulher que foi pega em adultério foi jogada aos pés do Senhor, todos estavam acusando. Todos, a Bíblia é clara que eles estavam acusando. A Bíblia não diz qual era a acusação, mas o texto é claro. Eles estavam acusando. E ela ficou calada. E quando Jesus, que estava escrevendo na areia, levantou a cabeça, Jesus não ficou questionando qual era a acusação deles. Jesus não quis ficar justificando a mulher diante deles. Jesus não entrou na teologia deles, nas filosofias deles, na questão de trocas de palavras. Jesus simplesmente, com a sua sabedoria, disse: aquele que não tem pecado, meu irmão, então atire a primeira pedra. Aonde foi essa informação, essa palavra de Deus? Direto no coração, gente. Porque ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Exatamente isso. O teu propósito não significa perfeição, significa que você tem um ministério, vamos dizer assim, um propósito dado por Deus, uma missão de vida. Exatamente isso. Não significa que tu vai ter que acertar tudo. Só quem acerta tudo é Deus. Nós não, nós somos seres humanos. Nós vamos cometer falhas, erros. Não significa que não vamos voltar ao propósito. Como eu disse lá no começo, no primeiro ponto, se fosse assim, Deus não tinha ido atrás de Moisés. Deus tinha escolhido outra pessoa para começar o propósito dele de novo. Aprenda isso. Cuidado com acusadores. Tem mais gente para acusar do que para levantar você, do que para orar por você, do que para caminhar com você. Portanto, fique atento para você não se perder nas palavras dos acusadores contra a sua vida. Eu ainda tenho mais uma chave, glória a Deus, né? Como é que eu posso voltar ao propósito, pastor? Olha, antes de eu entregar essa última chave, fica comigo. Deus está falando com você? Você está recebendo a palavra? Se você ainda não é inscrito, isso para quem ainda não é inscrito, se inscreva agora no nosso canal, exatamente. Que é para você não perder nada, gente. Porque todos os dias nós estamos aqui trazendo uma palavra de Deus para o teu coração, certo? No final da tarde nós estamos na campanha, na oração, e eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua vida. E eu tenho certeza que a mão de Deus vai se mover em seu favor, em nome do Senhor Jesus. A última chave é o seguinte. A última chave é exatamente essa aqui. Mantenha a constância. Exatamente. Gente, se você vai voltar ao propósito, o que você tem que fazer? Mantenha a constância. Exatamente. Seja disciplinado. Não se permita, certo, que tudo que vai acontecendo, porque o teu propósito vai passar por provações, vai passar por adversidade, certo? Pode ter certeza disso. Então mantenha a constância. A gente vê isso na vida do apóstolo Paulo, né? Paulo foi levantado como o apóstolo do cristianismo, né? Do apóstolo dos gentios. Gente, teve cidade que ele entrou. Gente, ele apanhou, ele foi apedrejado, a Bíblia diz. Sabe,
Sabe o que ele fez? Ele foi para uma outra cidade, Aí depois ele poderia pegar muito bem uma outra rota. Exatamente. Sabe o que foi que ele fez? Ele voltou pela mesma cidade, gente. Exatamente. E a Bíblia diz que ele voltou naquela cidade onde ele foi apedrejado para ele confortar os irmãos. Olha só, gente. Gente, propósito passa por adversidade. Propósito tem pedradas na vida. Aprenda isso, tem pedradas. Se o teu propósito tu acha que tu não vai passar por nada de dificuldade, não tá difícil. Não é propósito não, gente. Propósito passa por pedradas na vida. Olha o caso de Jesus, gente. Olha o propósito dele, salvar a humanidade. Mataram ele, simplesmente isso. Mataram Jesus. E ele ressuscitou ao terceiro dia e tal, mas mataram Jesus. Então veja, gente, aprenda isso. Propósito, sabe, não é aquela coisa, certo, mar de rosa, não é assim. Quem tem propósito específico tem que aprender isso. Vai passar por muita coisa, mas eu vou te falar uma coisa. Você vai passar por tudo isso, mas você vai, escute o que eu estou lhe falando, você vai deixar uma obra no coração de muita gente. Exatamente isso. Você vai levantar muitas vidas. Você vai curar muitas pessoas. Sabe? Porque, como eu disse em vídeos anteriores, o propósito passa por você. Está em você, mas não é de você. Não é seu. O seu propósito sempre é para outro. Não é para o seu próprio ego. Não. É para outros. Exatamente isso. Por isso, na dificuldade, mantenha a constância, porque faz parte também, certo? Porque a recompensa muitas vezes não é para você, mas é para outro. A recompensa de Cristo é nós. Olha aqui, nós não estamos aqui, só acreditamos no plano da salvação, porque o propósito do Senhor não foi para Ele mesmo, mas o propósito dele foi para nós. O propósito do apóstolo Paulo não foi para ele mesmo, mas é para Cristo e para nós. E por isso nós estamos aqui. Pode ter certeza que o teu propósito, o propósito que você tem, que Deus entregou na tua mão, vai ajudar muitas vidas, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Gente, vamos orar a oração do Pai Nosso, essa é a porção do dia. Toma posse hoje dessa palavra, em nome do Senhor Jesus. Você pode repetir esse devocional quantas vezes você quiser, para você assimilar bem, aprofundar, fazer as suas anotações. Faça isso, em nome do Senhor Jesus, porque eu tenho certeza que a palavra do Senhor transforma, liberta e traz de volta você para o propósito de Deus na sua vida. Ore comigo. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Não nos deixes, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória, hoje e para sempre. Amém, meu Senhor. Pai, eu te apresento cada vida e declaro que a bênção do Senhor, que a presença do Espírito Santo esteja nesta vida, neste lar e nesta família, e que esta pessoa possa cumprir o propósito de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe, que a boa mão do Senhor esteja com você. À tarde eu estou de volta aqui no canal Devocional Diário para a oração da fé, exatamente, na nossa campanha A Queda do Gigante. Vou aguardar por você, hein? Deus te abençoe.